Você vai ouvir agora uma palavra ministrada pelo pastor Gilberto Suzano. Que Deus te abençoe e que esta mensagem seja edificante em sua vida. Eu quero ler com os irmãos nesta noite uma porção da Escritura, conforme está registrado no Evangelho de Lucas, e eu quero ler no capítulo 12, dos versos 49 ao 59, e vamos ler no capítulo 13, do verso 1 ao verso 5. Lucas, capítulo 12, do verso 49 em diante, nos diz da seguinte maneira: Vim lançar fogo sobre a terra, e que mais quero, se ele já está aceso? Há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante, 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho e filho contra pai, mãe contra filha e filha contra nora, sogra contra nora e nora contra sogra. E ele também dizia às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor, e faz. Hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu, então como não sabeis decifrar este tempo? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura a conciliação com ele no caminho, para que não aconteça que ele te arraste ao juiz, e o juiz te entregue ao carcereiro, e o carcereiro te coloque na prisão. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Capítulo 13, versos 1 a 5. Naquele momento, estavam presentes algumas pessoas que lhe falaram dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. Jesus lhe respondeu: Pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. Ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu vos digo que não. Antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. O fim dos tempos se aproxima. Você está preparado? Meus irmãos, em um tempo em que as pessoas estavam extremamente preocupadas e ocupadas com as coisas terrenas e tão voltadas para o bem-estar aqui e agora, Jesus começou a ensinar acerca do fim dos tempos, neste capítulo 12, desde o verso 15, mais precisamente. No versículo 13 de Lucas 12, nós lemos a respeito de um problema de família sobre herança. 2 irmãos estavam disputando uma herança deixada pelos pais, e pelo que o texto nos mostra, um irmão estava querendo ficar com a herança toda sozinho. E o outro irmão, se sentindo prejudicado, ele veio até Jesus, no versículo 13 de Lucas 12,
pedindo a Jesus, reclamando com Jesus a respeito dessa atitude do seu irmão. E foi nesse contexto de pessoas preocupadas com as coisas terrenas, foi nesse momento em que pessoas estavam ocupadas e concentradas com o bem-estar aqui e agora, que Jesus começou a pregar sobre o fim dos tempos. Eu creio que essa mensagem de Jesus, ela é muito oportuna, principalmente para esses dias que vivemos, porque são dias que estão sendo marcados pelo materialismo e pelo individualismo. Parece que hoje nós perdemos de vista que este mundo terreno chegará ao fim. Parece que muitos de nós, crentes e cristãos desse tempo, já não nos lembramos mais desta verdade bíblica. E eu quero tomar alguns minutos com os irmãos para refletirmos à luz da palavra de Deus sobre algumas verdades que essa passagem nos ensina acerca do fim dos tempos. E o meu desejo é que esta reflexão possa nos ajudar a estarmos melhor preparados. E a primeira verdade deste texto nos ensina que, aos olhos de Deus, há apenas 2 tipos de pessoas no mundo. No verso 49, Jesus deixou bem claro a sua missão quando ele disse: vim para lançar fogo sobre a terra, e que mais quero se ele já está aceso? É claro que Jesus não está dizendo aqui que veio tacar fogo na casa dos outros. Ele não veio despejar querosene ou algum outro combustível e incendiar o mundo dessa maneira com as suas próprias mãos. Não. Mas o que significam essas palavras? Jesus estava dizendo que ele veio trazer juízo ao mundo. Desde a queda no Éden, os homens rejeitaram a lei de Deus e passaram a viver de forma contrária à vontade de Deus. Jesus veio para cumprir toda a lei de Deus e se entregar como o inocente para pagar a penalidade prevista na lei, com a sua própria vida, penalidade esta que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. E Jesus veio para morrer, mesmo sendo inocente, para sofrer, para levar sobre ele toda a penalidade de nossos pecados. E no verso 50, ele reafirmou a sua missão de morrer pelos pecados da humanidade. Ele disse: há um batismo com o qual serei batizado, e como me angustio até que ele aconteça. Ele estava dizendo: eu vim a este mundo para trazer um juízo a este mundo, para que as pessoas tenham uma referência a respeito de Deus em carne e osso. As pessoas que não quiseram ouvir a lei de Deus transmitida de geração a geração, de maneira audível, de maneira falada e de maneira escrita, eu vim para que as pessoas possam ver Deus através de mim, porque eu e o Pai somos um. E eu vou levar toda a culpa de vocês sobre mim. Eu serei batizado, eu serei morto, para que através da minha morte vocês possam tomar uma decisão. E aí, nesse verso 51, Jesus faz uma revelação surpreendente. Pensais que vim trazer paz à terra? Não, eu vos digo, mas sim divisão. Pois daqui em diante 5 pessoas estarão divididas numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, e filho contra pai, mãe contra filha, e filha contra mãe, sogra contra nora, e nora contra sogra. Obviamente que Jesus não estava dizendo aqui que ele veio fazer inimizade entre as pessoas. É claro que não é isso que ele está dizendo. Mas que divisão é esta que Jesus diz aqui que ele veio trazer à terra? Jesus veio ser o ponto divisor
na escolha individual, na vida de cada pessoa. Uns escolhem crer em Jesus, outros escolhem ignorá-lo. Uns decidem segui-lo, outros decidem persegui-lo. Uns preferem amá-lo, outros preferem matá-lo. Uns desejam obedecê-lo, outros desejam rejeitá-lo. O que Jesus queria dizer com essa divisão que ele veio trazer ao mundo? Ele veio mostrar ao mundo que, aos olhos de Deus, há apenas dois tipos de pessoas no mundo: aqueles que escolhem crer nele e aqueles que escolhem ignorá-lo. A gente costuma, às vezes, olhar para as pessoas com várias classificações diferentes, não é verdade? A gente olha para as pessoas e dividimos as pessoas, às vezes, por cor de pele. Esse aqui é mais claro, aquele outro é mais escuro, o outro é mais pardo. Dividimos as pessoas por grau de instrução. Uns são analfabetos, outros possuem segundo grau, outros possuem ensino médio, terceiro grau, outros possuem uma graduação maior, uma pós-graduação, outros são doutores. Nós classificamos as pessoas pela situação financeira. Uns são pobres, outros são ricos, e há aqueles da classe média. Classificamos as pessoas pela sua nacionalidade. Esse aqui é alemão, aquele ali é um egípcio, aquele outro é um japonês, esse é um africano, aquele é um brasileiro, o outro é argentino. Classificamos as pessoas pelos continentes. Uns são do Oriente, outros do Ocidente. Classificamos as pessoas pelas famílias, pelos sobrenomes, pelo tipo sanguíneo, O positivo, O negativo, A positivo e por aí afora vai. Classificamos as pessoas por faixa etária, crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Classificamos as pessoas por beleza. Uns são mais bonitos, outros mais feios. Classificamos pela política, uns são da direita, outros são da esquerda e ainda outros do centro, centrão. Classificamos pela religião, esse é católico, aquele é crente, aquele outro é espírita, aquele outro é muçulmano e por aí fora vai. Essa passagem nos ensina que, aos olhos de Deus, o mundo está dividido em apenas dois grupos distintos de pessoas: crentes e incrédulos, salvos e perdidos, justos e ímpios, trigo e joio, caminho estreito e caminho largo, caminho verdadeiro e caminho fake. É nesse sentido que dentro de uma mesma família as pessoas estão divididas. É bem provável que haja aqui, nesta noite, famílias que estão divididas. Famílias que vivem em boa harmonia dentro de casa, mas estão divididas espiritualmente. Porque uns já tomaram uma decisão ao lado de Jesus, mas outros ainda não. E é nesse sentido que aqui está dizendo no texto que uns estão contra o outro. John Charles Riley dizia que o Evangelho frequentemente produz divisões nas famílias em consequência de um ser convertido e o outro não. Enquanto alguns forem convertidos e outros incrédulos, haverá divisão. É dessa forma que numa empresa, numa escola, numa faculdade, há esses dois tipos de gente. Enquanto existir homem e mulher que recusam arrepender-se de seus pecados e crer, e existirem outros que se arrependem e creem, haverá dois grupos de pessoas no mundo. Contudo, essa divisão aqui na terra um dia terá fim. Um dia Deus vai separar definitivamente, uns para o paraíso eterno, outros para o tormento eterno. Uns vão para o céu, outros para o inferno. Agora, veja bem, se há apenas dois tipos de pessoas no mundo, crentes ou incrédulos, justos ou ímpios, que estão no caminho estreito ou que estão no caminho largo, em qual desses dois grupos estamos? Carlinhos Félix, do antigo Rebanhão,
compôs uma música chamada Palácios, e há uma frase nessa música que diz assim: de que lado você está? De que lado você está? Essa é a primeira verdade que esse texto nos ensina de maneira muito clara. Aos olhos de Deus, há apenas dois tipos de pessoas no mundo. Em qual desses dois grupos você está? Em segundo lugar, este texto também nos ensina que os crentes devem observar atentamente os sinais dos tempos. Isso está dos versos 54 a 59. Eu quero ler novamente o verso 54, quando Jesus também dizia às multidões: quando vedes aparecer uma nuvem no ocidente, logo dizeis, vai chover, e chove. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis, vai fazer calor, e faz. Meus irmãos, Jesus ressaltou o conhecimento comum das pessoas sobre a questão climática. Naquele tempo era comum, uma nuvem vinda no ocidente, vai chover. Um vento vindo do sul, vai fazer calor. E por que Jesus ressaltou isso? Jesus queria desafiar a percepção espiritual dos seus discípulos. Jesus queria dizer para eles o seguinte: olha, vocês parecem que são pessoas tão sabidas, tão sabichões. Vocês olham para o tempo e falam, vai chover. Ou olha para o sol e fala assim, hoje vai fazer muito calor. E aí Jesus diz no verso 56, de maneira muito dura, hipócritas, sabeis decifrar o aspecto da terra e do céu, então como não sabeis decifrar este tempo? Percepção espiritual. É isso que Jesus estava dizendo que desejava deles. Jesus queria que eles estivessem ligados no mundo, principalmente por uma ótica espiritual. Billy Graham disse que uma pessoa pode ser intelectualmente brilhante, mas espiritualmente ignorante. E era o que estava acontecendo nos dias de Jesus. Irmãos, quantas vezes a gente tem tanto conhecimento, a gente tem tanta ciência, tem tanta informação, mas apenas de coisas deste mundo terreno. E o nosso entendimento espiritual, e o conhecimento das coisas do reino de Deus, e o discernimento das coisas eternas. Os judeus, nos dias de Jesus, eles negligenciaram a percepção espiritual. Eles fecharam os olhos para os eventos extremamente significativos que estavam acontecendo em seus próprios dias. Eles que acreditavam que Deus enviaria o seu Filho a este mundo para vir ser o Salvador da humanidade, essa promessa já estava cumprida diante de seus olhos. As profecias relacionadas à vinda do Messias estavam agora sendo cumpridas em Jesus, e eles continuavam ainda sem ver que Jesus era o Messias. Eles não discerniram o tempo que viveram. Mesmo com João Batista tendo dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mesmo com o ministério de Jesus, por meio dos seus ensinos, dos seus milagres, da sua autoridade em falar e ensinar, apesar de todos os fatos, apesar de tantos sinais, eles não perceberam, não decifraram, não se atentaram para ver que o Messias já estava entre eles. Nós precisamos aprender esta importante lição, saber discernir os tempos, porque o tempo está correndo, meus irmãos, e Deus está conduzindo todas as coisas, sim ou não? Deus está conduzindo o mundo e a história para um desfecho final. Do mesmo modo que Deus preparou o mundo para a vinda de Jesus como Messias e Redentor, Deus está preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus, que virá em glória por entre as nuvens de forma triunfal, como Rei dos Reis e Juiz das nações.
Deus está preparando o mundo para o dia do juízo final. Isso é fato. Isso não é fake, isso não é mentira. Por mais que pessoas debochem, por mais que a ciência critique, por mais que ateus não acreditem, Deus prometeu. E ao olharmos à nossa volta, não podemos ignorar que os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez, pois vencendo vem Jesus. Amém? E devemos observar os sinais dos tempos. Devemos estar atentos. Nesse tempo nós devemos olhar à nossa volta e podemos perceber claramente que quase que 100% dos sinais do fim dos tempos eles já são realidade em nossos dias. É digno de nota o que Paulo escreveu ao jovem pastor Timóteo, 2 Timóteo 3, verso 1. Sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois os homens amarão a si mesmos, serão gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, incapazes de perdoar, caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade. Meus irmãos, não sejamos cegos e nem surdos ao que está acontecendo no mundo. Nada tem acontecido por acaso. Os sinais apontam para o fim. Dias atrás eu compartilhei aqui aquela informação de uma empresária em Belo Horizonte que casou-se consigo mesmo. Ela fez a cerimônia, uma mega cerimônia, preparou tudo, entrou vestida de noiva, lá na frente havia um espelho e ela chegou e diante do espelho arrumou ainda um cerimonialista que conduziu a cerimônia e ela fez votos matrimoniais a si mesma, amante de si mesmo. Dias atrás, a imprensa nem deu ibope para isso. Aquela criança da Bahia, de 8 anos, que foi matada pela mãe, picada em pedaços, mas há 1 ano atrás ela cortou o pênis do próprio filho. E a gente olha para essas coisas e a gente não consegue ver de uma maneira que não seja que o fim dos tempos chegou. Seres humanos que estão ficando cada dia mais e mais gananciosos, arrogantes, ímpios, sem afeição natural, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, mas com aparência de religiosidade. O sujeito passa a mão num fuzil, chega num lugar e diz, em nome de Deus, e aí metralha todo mundo. E quer acabar com um terreiro de macumba, quer, em nome de Deus, dizendo ainda, em alguns momentos, ser traficante evangélico. Que doideira! Os sinais apontam para o fim. Há um avanço da ciência, há um aumento da violência, há uma multiplicação da iniquidade, há uma frieza no amor, há uma degradação da família, há uma corrupção generalizada, há um falso evangelho em nosso meio. O fim está próximo. E Jesus estava dizendo, gente, vocês são capazes de olhar para o tempo e dizer se vai ou não vai chover, se vai ou se não vai fazer calor, mas não consegue perceber que este mundo está caminhando para um desfecho final. Jesus disse, fiquem ligados, gente. Não sejam displicentes. E ele disse algo mais ainda de extrema importância no verso 57. E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, fores com o teu adversário ao magistrado, procura a conciliação com ele no caminho,
para que não aconteça que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao carcereiro e o carcereiro te coloque na prisão. Eu te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. O que Jesus queria dizer com essas palavras? Jesus estava comparando a vida dos seus discípulos a um homem que está a caminho para encontrar-se com um juiz diante do seu adversário por causa de uma questão. E Jesus diz a maneira como esse homem deve agir. Irmãos, assim como esse homem aqui na comparação feita por Jesus, todos nós estamos caminhando em direção à presença do juiz. Todos compareceremos diante do tribunal de Deus. A santa lei de Deus, ela está contra nós, porque nós pecamos, porque nós somos pecadores, somos desobedientes. E assim como esse homem, nessa comparação feita por Jesus, nós precisamos resolver o nosso caso antes de chegarmos ao juiz. Nós temos de procurar perdão e misericórdia antes de morrermos. À semelhança deste homem, se deixarmos escapar a oportunidade, o juízo virá contra nós e seremos lançados na prisão do inferno. Essa é uma ilustração da nossa necessidade de reconciliarmos com Deus. Meu amigo, você já se reconciliou com Deus? Não deixe para amanhã, não adie. Essa palavra de Jesus, ela tem um senso de urgência, de pressa. É uma decisão para hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Nós estamos a caminho do tribunal hoje. Um certo cristão, ele disse: não descansemos até que saibamos e sintamos que estamos reconciliados com Deus. A pergunta mais importante que eu preciso fazer neste momento a cada um de nós é: se partirmos deste mundo agora, para onde irá a nossa alma? O tempo para reconciliarmos com Deus é hoje, é agora. É isso que o Senhor Jesus diz nessa comparação que faz com um homem que está a caminho do tribunal. Ainda aprendemos neste texto uma terceira verdade, e ela diz exatamente assim: o dia para se preparar é hoje, e o momento é agora. Eu queria chamar neste momento a sua atenção para esses versos do capítulo 13 de Lucas, porque Jesus estava falando isso para os seus discípulos e mais algumas pessoas. E diz o verso 1 do capítulo 13 que naquele momento estavam presentes ali algumas pessoas que lhe falaram dos galileus cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que eles ofereciam. E Jesus disse para essas pessoas: pensais que esses galileus, por terem sofrido essas coisas, eram mais pecadores que todos os outros? Este verso 1, ele trata de uma tragédia ocorrida, provavelmente nos dias de Jesus, da qual temos nenhum conhecimento além desse que está aqui. Não temos detalhes dessa tragédia. E Jesus, ele agora vai usar essa tragédia e mais uma outra, é a segunda tragédia no verso 4, ou pensais que aqueles 18 sobre os quais a torre de Siloé caiu e os matou, eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Se temos poucas informações a respeito desse assassinato de Pilatos, de alguns judeus, que não sabemos nem quantos foram, também não temos demais informações acerca dessa torre de Siloé que caiu sobre 18 pessoas e as mataram. Temos nenhuma informação além dessa que está no texto, mas esses dois assuntos trágicos era comentário naqueles dias.
As pessoas gostam de comentar sobre tragédias, não é? As pessoas gostam de falar sobre esses fatos às vezes horríveis e terríveis. Ainda hoje as mortes, principalmente as trágicas, também tomam conta das conversas. Um assassinato, uma morte repentina, um avião que cai, um helicóptero que despenca, um acidente de carro. É lamentável, meus irmãos, que gostamos muito de falar da morte dos outros, quando deveríamos estar mais preocupados em falar da nossa própria morte. E é isso que Jesus faz aqui nesses versos 1 a 5 de Lucas 13. A discussão das pessoas sobre essas duas tragédias, os assassinatos por Pilatos e também a queda da Torre de Siloé sobre os 18, as pessoas estavam discutindo uma questão, e a questão era se esses homens que morreram eram mais pecadores do que os outros. Se esses homens realmente eram pessoas que pagaram com a desobediência que viviam. Jesus aproveitou a oportunidade para falar sobre a necessidade de todas as pessoas examinarem os seus próprios corações para ver se estavam preparados. Porque por 2 vezes Jesus disse: eu vos digo que não, antes, se não vos arrependerdes, todos vós também perecereis. O que Jesus estava dizendo para eles é o seguinte: olha, que importa se esses judeus morreram tragicamente porque eram mais pecadores ou não? Que importa se essa torre de Siloé caiu sobre esses 18 e eles morreram porque eram pessoas desobedientes ou não? Jesus disse: fato é que vocês também vão morrer. E pode ser subitamente. Vocês podem ser a próxima vítima de Pilatos. Vocês podem ser a próxima vítima de passar debaixo de uma torre e ela cair sobre vocês. Mas não se preocupem em saber sobre eles, se eles eram ou não mais ou menos pecadores. Jesus disse: arrependam-se e estejam preparados. Pois a menos que vocês se arrependam, vocês vão tudo para a perdição eterna. Arrependei-vos. Arrependei-vos foi a primeira exortação pública feita por Jesus em Marcos 1,15. Isso tinha prioridade na lista de Jesus. Então nós devemos dar também atenção ao arrependimento. Ao ouvir a notícia, meus irmãos, de uma morte trágica ou não, nós deveríamos pensar: estaria eu preparado se tivesse acontecido comigo? Aquele acidente que matou o jogador ontem, no acidente de moto, se eu fosse a vítima do acidente fatal, será que se tivesse acontecido comigo, eu estaria preparado? Será que os meus pecados estão perdoados? Será que eu arrependi-me de todas as minhas transgressões? O que Jesus queria dizer aos seus discípulos é que o dia para se preparar é hoje e o momento é agora, porque não sabemos o amanhã. E o arrependimento é uma necessidade de todos, porque somos todos pecadores, destituídos da glória de Deus. Esta ordem é dada aqui por Jesus 2 vezes, no verso 3 e no verso 5. As pessoas estavam debatendo sobre Pilatos e a Torre de Siloé, enquanto Jesus vem e diz: olha, esqueça Pilatos, esqueça a torre, preparem-se, acerte a vida de vocês com Deus. Existem 2 aspectos do arrependimento bíblico. Tem o arrependimento inicial, quando colocamos a nossa fé em Cristo. Esse arrependimento ocorre quando somos convencidos pelo Espírito Santo de que somos pecadores e, convencidos de nossos pecados, nos voltamos para Cristo. John Stott disse que a fé que aceita Cristo deve ser acompanhada pelo arrependimento que rejeita o pecado. Esse é o arrependimento inicial. Quando começamos a caminhar com Cristo, começamos a viver por Cristo,
e recebemos Ele como nosso Salvador pessoal. É um arrependimento inicial e talvez nesta noite haja alguém aqui precisando de tomar esta importante decisão, já que arrependimento significa mudança de direção, mudança de pensamento. Talvez alguém que ainda não posicionou-se a respeito de Jesus, mas nesta noite está entendendo que é preciso dar uma meia volta, porque a direção que estava seguindo, ela levaria à perdição. Mas nesta noite, entendendo pelo toque do Espírito Santo, que é quem convence, não é a minha fala, não é a minha palavra, mas mediante a ação do Espírito Santo, está entendendo que é preciso assumir a sua decisão de seguir a Cristo. Esse é o arrependimento inicial, quando alguém entende a mensagem da salvação, reconhece os seus pecados e deposita sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas a Bíblia nos ensina também sobre o arrependimento contínuo, enquanto vivemos a nossa fé em Cristo. Arrependimento contínuo. E aqui eu gostaria de convidar você a refletir comigo por alguns instantes, você que um dia já tomou uma decisão ao lado de Jesus. Há um arrependimento que deve acontecer na nossa vida continuamente, enquanto vivemos a nossa fé em Cristo. Martim Lutero, líder da Reforma Protestante, pregou certo dia na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha, 95 teses, aonde ele convidava naquele tempo os cristãos a voltarem-se para as Escrituras. E a sua primeira tese foi: nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse uma vida de arrependimento. Arrependimento contínuo. Um teólogo desse tempo, Tim Keller, disse que arrependimento é o caminho para o progresso na vida cristã. O arrependimento é um ato contínuo durante a vida inteira. Pecar e arrepender-se, resume a vida de um cristão. Precisamos diariamente sentir o nosso pecado, lamentar o nosso pecado, confessar o nosso pecado e odiar o nosso pecado. Não basta apenas eu me apegar àquele arrependimento inicial de um dia, naquele dia em que eu me converti, em que eu entendi a mensagem do Evangelho e entreguei a minha vida para Jesus, e achar que o arrependimento ficou lá naquele momento em que tomei uma decisão, quando eu aceitei a Jesus como meu Salvador. Há um arrependimento contínuo que deve fazer parte da nossa vida cristã, porque nós pecamos todos os dias, sim ou não? Ou tem alguém aqui que ache que amanhã não cometerá nenhum pecado? Ou tem alguém aqui que arrisca dizer que hoje não pecou de forma alguma? O arrependimento deve ser diário e contínuo. Devemos nos arrepender, sim, do nosso descuido na oração. Devemos nos arrepender, sim, dos dízimos roubados. Devemos nos arrepender, sim, da negligência dos nossos dons. Devemos, meus irmãos, nos arrepender da falta aos cultos da igreja. Devemos nos arrepender, sim, do nosso atraso, mostrando o nosso desleixo e a nossa falta de compromisso com o Deus a quem servimos. Devemos nos arrepender, sim, da falta de santidade, das músicas profanas que ouvimos. Devemos nos arrepender da ausência de frutos dignos de arrependimento. Devemos nos arrepender da falta de uma vida cheia do Espírito Santo, por não tê-la buscado. Devemos nos arrepender da perda do primeiro amor. Quando os crentes de Éfeso perderam o primeiro amor, Jesus não mandou eles fazerem um encontro radical. Jesus não mandou eles fazerem um curso.
Não. Jesus disse: arrependa-se. Arrependa-se. Pecado se resolve com arrependimento e perdão. Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Ou você acha que chegar num culto às 7h50 agrada a Deus? Ou você acha que deixar de se comprometer com a comunhão com a igreja agrada a Deus? Ou você acha que entregar uma oferta simbolizando um dízimo agrada a Deus? Ou você acha que reter o dízimo por 1, 2, 3, 5 meses agrada a Deus? Ou você acha que não colocar os dons para serem usados por Deus, para a edificação da igreja, do corpo de Cristo, agrada a Deus? Se não agrada, é pecado. Arrependermos do mau marido que às vezes somos, arrependermos da má esposa que às vezes é dentro de casa, arrependermos dos péssimos pais que somos tantas vezes, arrependermos da desobediência aos pais, arrepender do sexo fora do casamento, arrepender da pornografia na internet, arrepender da falta de compromisso com a missão que temos de ir por todo o mundo, levar o evangelho a toda criatura. Pecado se resolve com arrependimento e perdão. Pecado não se resolve com psicologia. Pecado não se resolve com filosofia, nem sociologia e nem terapia. Pecado se resolve com arrependimento e perdão. Eu queria concluir a nossa reflexão desta noite com algumas perguntas para cada um de nós examinarmos a si mesmo. A primeira pergunta é simples: se há apenas 2 tipos de pessoas no mundo, crentes e incrédulos, em qual desses 2 grupos você está? De que lado você está? De que lado? Cada um deve responder por si. Nessa hora não vale ficarmos caindo naquela tentação de pensarmos no fulano, na fulana. Não. De que lado eu estou? Como está o meu compromisso com a decisão que eu tomei um dia de ser um crente, de seguir a Jesus? A segunda pergunta para refletirmos: como tem sido a nossa percepção espiritual desse tempo que vivemos? Meus irmãos, as coisas vão piorar, pode ter certeza. Não se iluda. Não se iluda, este mundo vai piorar. As coisas vão ficar mais e mais complicadas. A Escritura assim diz. Não pode ser diferente disso, porque ou então essa palavra não é a verdade. Nós podemos ter bons pensamentos políticos, acharmos isso e aquilo, mas este mundo vai piorar. Fosse com Haddad ou com Bolsonaro, o Brasil vai a cada dia numa ladeira mais e mais abaixo ainda, numa degradação moral e espiritual. Porque é assim que tem que ser. O fim se aproxima. Não podemos viver nesse tempo em que temos tanta ciência, temos tanto conhecimento e vivermos ignorantes em termos espirituais. Você percebe que o dia do juízo se aproxima? E se percebe o quanto isso tem feito diferença na sua vida? O quanto isso tem influenciado as suas escolhas? E a terceira e última pergunta que eu lanço para a nossa reflexão pessoal é: você está preparado para morrer? Você realmente tem certeza que se você deixar de viver hoje aqui neste mundo, se você tiver que comparecer diante do tribunal de Deus,
Você tem certeza que vai ouvir dele o vinde benditos de meu Pai? Permita que o Espírito Santo sonde o seu coração. Não se iluda em pensar que por ter sido um dia batizado nessa ou em alguma outra igreja, que você está salvo, porque isso não garante salvação. Não pense você porque um dia um pastor te segurou nos braços e te apresentou na igreja, que isso vai garantir a sua salvação, porque não vai. Não pense você que porque a sua mãe é crente, a sua avó foi crente, que isso significa que você também vai ser salvo simplesmente por isso, porque não é assim que funciona. Lembra da divisão na família? Ninguém pode dizer pelo outro. Nós só podemos dizer cada um por si, porque a salvação é individual. Eu queria nesta noite convidá-lo, se você ainda não tomou uma importante decisão ao lado de Jesus, para você fazer isso neste momento, agora. E se você puder, eu queria convidar a todos que pudessem fechar os olhos. E neste momento eu quero orar junto com você que deseja, quem sabe, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. Talvez você seja até batizado, mas nesta noite está entendendo que o negócio é bem diferente do que você pensava. Ninguém vai ser salvo porque a sua mãe é uma crente. Cada um tem que estar preparado. O arrependimento é pessoal, individual. Se você deseja confessar os seus pecados e entregar a sua vida a Jesus nesta noite, se você nunca lembra de já ter tomado essa decisão séria, eu convido você a fazer isso neste momento. Ore comigo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu entendo que eu ainda não havia tomado a minha decisão pessoal. Mesmo estando envolvido tantas vezes com o Evangelho, com as coisas da igreja, mesmo vindo à igreja tantas vezes, mas eu compreendi nesta noite que eu ainda não havia tomado a minha decisão de crer que o Senhor é o meu Salvador, porque eu ainda não havia me arrependido. Eu ainda achava que Jesus é bom, o Senhor é maravilhoso, mas eu não era uma pessoa tão má, tão ruim. Mas nesta noite eu reconheço quão pecador eu sou. Eu reconheço que por causa dos meus pecados eu estou totalmente separado de Ti. Mas nesta noite, Jesus, eu quero Te confessar quão pecador eu sou e quero clamar pelo Teu perdão. Quero pedir que o Senhor me ajude nessa decisão. Eu quero ser uma nova criatura a partir de hoje. Eu quero ser uma nova pessoa. Eu quero ser um jovem diferente. Quero ser um senhor diferente, uma senhora diferente. Vem, Jesus, morar em meu coração. Vem me ensinar a viver de acordo com a vontade do nosso Pai. Vem, Jesus, por favor, assuma o controle da minha vida. Eu confesso e creio, e eu Te recebo como meu Salvador. Amém. Mas eu quero fazer uma segunda oração neste momento. Quem sabe você precisa também de tomar uma decisão de se arrepender mais. Você que já é alguém que um dia se arrependeu inicialmente e começou a caminhada da fé com Cristo. Mas nesta noite, entendendo que o fim dos tempos se aproxima, talvez o Espírito Santo de Deus está convencendo você neste momento de que há algo do qual você precisa se arrepender e você precisa dar meia volta e retomar a direção certa. Quem sabe você vinha tendo atitudes, comportamento, pensamentos
ou às vezes simplesmente omitindo. E na consciência de que isso não agrada a Deus, está arrependido. Eu estou arrependido. Estou arrependido e eu quero perdão nesta noite. Amanhã eu quero clamar por perdão de novo. Também quero estender esta oportunidade, se você deseja clamar por perdão nesta noite. Se você está arrependido da maneira como vinha vivendo, se você acha que está tudo bem, deixe-me te dizer uma coisa. Se você acha que está tudo bem, peça ao Senhor para confirmar isso com o Espírito Santo dele no seu coração. Se você acha que está tudo ok, que a sua vida com Deus está beleza, que a sua comunhão com a igreja está ótima, se você acha que seu comprometimento no uso dos dons, no uso dos seus talentos, se você acha que a sua vida de fidelidade nos dízimos, se você acha que isso está tudo certinho, peça ao Senhor, Espírito Santo, confirme isso, né? Me dê paz mesmo, porque eu estou bem, eu estou bem. Se você acha que está tudo muito bem, que Deus te abençoe, mas não esqueça de pedir, Espírito Santo, confirme isso em meu coração. Mas, meu querido, se você reconhece que tem algo ainda que não está legal e que é preciso de arrependimento, eu convido você a orar comigo da seguinte maneira nesse momento. Ah, Pai, nesta noite eu me arrependo. Eu me arrependo de tudo que tenho feito que não tenha agradado ao Senhor. Eu me arrependo de tudo que eu tenho pensado que não convém. Eu me arrependo também daquilo que eu tenho deixado de fazer e que também não agrada ao Senhor. Pai, que os pecados da minha vida sejam trazidos agora na minha memória, as coisas que eu tenho feito que têm desagradado ao Senhor, que o Teu Espírito Santo possa pontuá-las agora na minha mente. E eu quero te pedir, Pai, pelo Teu perdão. Eu preciso do Teu perdão. Eu preciso odiar o pecado. Eu preciso ter repugnância do pecado, porque o pecado não mais nos pertence. O pecado não pertence à nova natureza que temos. Então, Pai, eu te peço perdão. Senhor, eu me arrependo de tudo aquilo que não tem agradado ao Senhor. Mas eu quero te pedir, Pai, que a partir de hoje, a partir de agora, o Senhor me mostre todos os dias, aquilo que eu tenho feito ou deixado de fazer, que é pecado. Que o Teu Espírito Santo possa me incomodar, Senhor. Que o Teu Espírito Santo possa me impedir de pecar. Mas quando eu insistir no pecado, que Ele possa me convencer e possa, ó Deus, me trazer de volta para o centro da Tua vontade. Senhor, esta é a minha oração pessoal. Mas se mais alguém aqui nesta noite também faz dessa oração a sua oração, oração de arrependimento, eu quero te pedir também, Pai, como ministro da Tua palavra, que o Teu Espírito Santo possa operar na vida de cada um. É Ele quem nos convence, é Ele quem nos mostra o caminho de volta. Ajuda-nos, Senhor. Ó Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos encher cada dia mais e mais da Tua paz. E ela vem quando nos sentimos perdoados pelo Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos terminar este culto cantando uma canção e que Deus possa ter falado ao seu coração. Que a sua vida, que a minha vida, que as nossas vidas sejam marcadas pelo arrependimento. O arrependimento contínuo, todos os dias. Nós precisamos a cada dia reconhecer os nossos pecados e pedir ao Pai que nos perdoe, pedir ao Pai que nos conduza de volta de onde nós nunca deveríamos ter nos afastado.
Louvemos ao Senhor cantando Lugar Secreto. Tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo tua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto. Grande igreja. Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, Aleluia. tua voz ecoa em meu Amém, ser. Senhor. Tudo que eu mais quero é te ver,
Pai, te agradecemos por nesta noite termos aqui nos encontrado na tua casa com os nossos irmãos. O culto que pudemos prestar ao Senhor foi de coração. Apresentamos ao Senhor os louvores, as nossas vidas, dedicamos ao Senhor mais uma vez a nossa vida no teu altar. E também pudemos ouvir a tua voz e nós te agradecemos por isso, porque o Senhor, por pura bondade, falou conosco, tocando em nossos corações uma mensagem de arrependimento. Verdadeiramente, o fim se aproxima. Nós podemos perceber a cada dia os sinais do dia do juízo final se aproximando. E devemos estar preparados. E o dia para nos prepararmos é hoje, o momento é agora. Que cada um de nós possamos aqui sair deste culto nesta noite com a certeza de que estaremos buscando diariamente uma vida de arrependimento, para estarmos preparados, prontos para quando o Senhor nos chamar. Muito obrigado, Senhor, por cada um que veio aqui ao templo nesta noite. Dê-nos uma semana de paz, abençoados pelo Senhor. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém.